Tudo bem? Meu nome é Gabriel Brandi, eu tenho 19 anos, eu faço vídeos pra internet. E hoje eu queria comentar um pouquinho mais sobre a estratégia e o planejamento estratégico a partir da sua origem. A partir do conceito de estratégia foi criado a partir de situações de concorrência, seja elas em jogos, seja elas em negócios, seja elas em guerras, seja elas em todos os meios. A estratégia foi criada e pode ser definida como um modo simples de atingir objetivos, um paralelo simples de conseguir chegar ao seu objetivo, simples, do ponto A até o ponto B, numa forma muito clássica e muito direta. A partir disso, até os gregos antigos e desde sempre são estratégias para vencer guerras, para ganhar a vitória e assim não perder o controle das cidades, não perder o controle da sua dinastia, não perder o controle da sua autoridade, não perder vários controles que são de veras importantes para que o funcionamento daquela sociedade melhorasse e daquilo fluísse de uma maneira mais correta, de uma maneira mais harmoniosa. A partir disso era criadas estratégias de planejamento, estratégias de objetivos, inúmeras outras estratégias para que fornecesse tanto comida quanto água, tanto proteção, tanto quanto uma análise de futuro, uma coerência de vida para que aquela sociedade consiga ser mais e mais e mais. Todos esses quesitos são uma estratégia, são uma forma de estratégia que vem muito antiga, que vem desde sempre e que se perpetuou até hoje. A partir disso, eu venho com alguns autores contemporâneos sobre o que são estratégias. Por exemplo, Michel Potter diz que consiste em fazer escolhas a procurar deliberadamente ser diferente. Seja assim, Michel Potter consiste em fazer escolhas e procurar deliberadamente ser diferente. Esse é um ponto crucial nesse quesito, nesse jogo, e que eu quero testar. E a partir disso eu tenho outro também, que seria o Hamel e Praleft, que é o processo de construir um futuro com base nas competências fundamentais da sua empresa. A partir disso a gente entra num conceito de quais são os processos que tem, quais são seus produtos atualmente, o que pode fazer a partir disso, quais são seus recursos e quais são os seus objetivos que você quer alcançar a partir desse momento. A partir disso também a gente tem Henry Mittberg, que ele fala que a estratégia é uma forma de pensar no futuro integrada ao processo decisório, a partir de um procedimento formalizado e articulador de resultados. Um programa de trabalho a partir de um certo objetivo. Então ele concede que a partir de um preceito de uma futura integração, você consegue intervir e entender o que você vai querer fazer para chegar nesse objetivo, assim criando um trabalho, criando um objetivo, criando um planejamento de etapas e processos para que você consiga atingir esse tal objetivo. A partir disso também a gente tem as 3 fases do planejamento da administração, que seria o planejamento estratégico, a implementação da estratégia na prática e a avaliação desse processo analítico de controle desse processo da prática, onde você consegue intervir, consegue analisar quais são os processos melhores, quais são os processos piores e quais são os diversos processos que organizarão esse sistema, que darão certo e que darão errado a partir disso para que você melhore. Outro conceito também é o planejamento estratégico. É um processo de elaborar de estratégia, meio óbvio, a partir de um processo sistemático de planejamento estratégico. É uma sequência de análise de decisões que compreende 4 fatores principais. Análise da situação estratégica presente na organização, onde estamos, como chegamos aqui. O segundo é análise de ambiente externo. Quais as ameaças e oportunidades que podemos surfar nesse ambiente num futuro presente. O terceiro passo seria o ambiente externo. Quais as ameaças e oportunidades daquele ambiente? Quais são os processos que aquilo pode entrar? Deu errado. A partir desse processo a gente entra na análise de ambiente interno. Quais são os nossos pontos fracos? Quais são os nossos pontos fortes? E a partir disso, o que a gente pode intervir para que isso coíba numa situação melhor ou pior? A partir disso vem a quarta parte, que é a definição do plano estratégico, né? Para onde devemos ir, o que devemos fazer, como chegaremos lá. A partir desses 4 processos a gente consegue entender mais para onde a gente quer ir, de onde a gente está e aonde a gente quer traçar nesse quesito. Quais são as nossas oportunidades, quais são os nossos objetivos, quais são as nossas ameaças para que isso chegue, para isso que não chegue. E quais são os processos que a gente pode trabalhar a partir disso para que não dê processos ruins, para que não aconteça coisas ruins, que não aconteça percalços no meio do caminho
e que a gente consiga suprir todas elas para que a gente consiga analisar um processo maior. A partir disso também a gente entra numa criação de estratégia. O que seria a criação de estratégia? Seria inúmeros pontos que a gente pode dizer para chegar ao tal quesito. A partir disso a gente entra na avaliação interna de um lado, avaliação externa do outro, as forças e fraquezas naquela organização do ambiente externo. Tipo assim, eu vou fazer mais ou menos assim. No ambiente externo, a gente entra em ameaças e oportunidades no ambiente, fatores chaves de sucesso, responsabilidade social. Aí no ambiente da avaliação interna, a gente entra em forças e fraquezas da organização, em competências distintas de cada indivíduo, é claro. A partir disso a gente também entra nos valores gerenciais, quais são nossa cultura, quais são as nossas éticas, quais são nossos objetivos a partir dos nossos valores fundamentalizados da empresa, quais são os nossos propósitos a partir disso. A gente entra na criação de uma estratégia, com a avaliação da escolha da estratégia e a implementação na prática daquela estratégia, para que aquilo consiga intervir e para que aquilo consiga se juntar nos dois quesitos. Então a gente precisa da avaliação interna e externa, sabendo quais são nossas forças e fraquezas, quais são as nossas oportunidades no ambiente externo, quais são os processos de responsabilidade social no ambiente externo e quais são os processos que a gente tem que saber de valores éticos, gerenciais dentro do fator interno da empresa, para que assim se crie uma criação de um planejamento estratégico, é óbvio, e assim se bota em prática, para que aí veja resultados que acontecerão de vera excitantes. Aí a gente entra em alguns quesitos importantes do planejamento estratégico. Existe uma série de condições que antecede a formulação de planos. Elas têm que ser supridas e são essenciais, inevitáveis, para a implementação do planejamento estratégico. São elas: compromisso absoluto e restritivo da alta gestão com o planejamento estratégico. A partir disso, a gente entra no segundo ponto, que é definição de especialistas em plano para monitorar a implementação, administração de uma série de seminários de conscientização ou para todos os níveis hierárquicos, saber quais são os objetivos de cada um para atingir o tal conceito mítico e objetivo geral. A partir disso, a gente entra em administração de uma série de seminários de conscientização para todos os níveis hierárquicos, demarcação da responsabilidade dos níveis hierárquicos a partir dos tipos de planejamento. Cada um terá um planejamento específico para que atinja aquele objetivo geral a partir de tudo. Definição de um calendário estratégico, quais são as nossas metas, quais são os nossos objetivos, e a partir daí quais são os nossos pontos essenciais para a gente conseguir atingir objetivos. Aí a gente entra num comunicação constante, sobre uma identificação para que você consiga entender quais são os processos e quais são os quesitos importantes daquele interesse e quais são os pontos primordiais para atingir aqueles objetivos. A partir disso, a gente entra no planejamento estratégico de 5 funções básicas. Seria concepção estratégica, gestão de conhecimento estratégico, formulação estratégica, implementação estratégica e avaliação e reavaliação estratégica. Dentre o primeiro, que é a concepção estratégica, a gente entra na intenção estratégica. Qual é o nosso ponto a partir disso? Quais são os nossos preceitos que vão atingir isso? Aí no segundo ponto, que é a gestão e conhecimento estratégico, a gente entra em diagnóstico interno, diagnóstico externo, construção de cenários para que você consiga começar a planejar essa questão, que você consiga encaminhar todos esses processos. A partir do terceiro modo, a gente vem a formulação da estratégia, né? O planejamento estratégico e modelos dinâmicos de concorrência. Quais são os processos que a gente vai começar a implementar na prática para que comece a gerar resultados, para que comece a gerar autonomia. A partir disso, a gente entra na implementação estratégica, né? Que vem a governança corporativa, a liderança e o preceito da liderança para a estratégia. Quais são os processos que a gente tem que fazer e quais são os pontos da corporativa que vai entender a governança daquele ponto. E a partir disso vai entender quais são os preceitos para o líder gerir a empresa, para gerir o objetivo do planejamento. E o último, avaliação e reavaliação da estratégia, auditoria do desempenho e dos resultados. A partir disso você vai ver os resultados na prática e vai começar a analisar quais são os dados que deu certo e quais dados que deu errado. Certo, deu errado, errado, deu certo. A partir disso a gente entra num preceito muito simples, que é o fato do cuidado com o outro, cuidado com o planejamento, cuidado com as coisas que estão acontecendo, para ver se funcionou de vera importância correta ou não. A partir disso ainda a gente tem 10 itens para tratar sobre planejamento estratégico. O primeiro é a declaração da missão da organização, visão de negócios,
princípios de valores da organização, diagnóstico interno ou externo da organização, identificação de fatores-chave de sucesso, competências essenciais, escolha estratégica corporativa, competitiva, definição de objetivos e metas, formalização e implementação do plano, e o último, auditoria do desempenho e resultados. Aí a gente entra na missão, que é o primeiro ponto, e aí, de vera importância, eu vou acabar o vídeo por aqui, porque tem muito.